Deus abençoe. Seja bem-vindo. Amém? E nós estamos numa caminhada de fé, projeto de vida, né? DNA de vencedor. Lembrando da nossa nova natureza. Tem alguém que está em Cristo? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passam, eis que tudo se faz novo. DNA é o elemento que faz a composição do ser vivo, né? As propriedades, cada um tem o seu. Ele é composto de características específicas. E como nós estamos em Cristo, recebemos um novo DNA, que veio pelo sangue de Jesus quando foi derramado sobre a nossa vida, que nos faz novas criaturas, nos faz mais que vencedores. Na semana passada, nós vimos que parte desse DNA de vencedor, ela tem elementos. E a primeira parte foi a qual? Adoração. A adoração. Diz para o seu irmão, você foi feito para adorar a Deus. É a essência, adorar o Senhor. Amém, amados? E hoje, no nosso segundo elo dessa campanha, nós vamos falar dessa segunda chave, desse segundo elemento que compõe o DNA de um vencedor, que é, diga comigo, visão. Tem que falar bem forte, visão. Amém? Diz para o seu irmão, abra os olhos, irmão. Amém? Glória a Deus. Vamos para o texto base que diz aí, que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Pode passar o slide, por favor. A palavra diz o quê? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vamos ler todo mundo junto? Porque. Mais uma vez. Amém. Feche os olhos, por favor. Espírito de Santo de Deus, obrigado pela tua presença nesse lugar, por tudo o que o Senhor já fez e começou a fazer até aqui. E eu sei que tu és Deus fiel. Que nesse momento onde vamos meditar na tua palavra, o Senhor nos traga o discernimento, o entendimento, a compreensão, para que a palavra do Senhor, que é vida, que é luz, que é direção, venha abençoar as nossas vidas nessa noite. Crendo no agir do Senhor, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, amados. Amém. Visão. Essa palavra do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, ela fala de como é que aquele que crê em Deus, aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que procura Jesus Cristo conduz a sua vida. Ele vive pela fé e não por aquilo que ele enxerga. Existe uma situação que Deus, nesse momento, Ele nos dá, então, uma nova visão a respeito de enxergar as coisas. Existe uma diferença de visão e de vista, de enxergar. O enxergar, ele se restringe ao momento que a gente observa. Você está olhando aí, tem pessoas muito bonitas e abençoadas perto de você. Amém? Você olha para essas pessoas, você está me vendo aqui, você tem a noção do espaço, do ambiente. Isso seria o enxergar. A visão, ela vai para um outro campo, é uma outra dimensão. A visão é uma coisa que a gente não enxerga, você vai entender já, mas você consegue vislumbrar pela fé. É algo que humanamente você não consegue ver, mas na fé você enxerga isso. É a visão. É algo muito especial que Deus trabalha desde o princípio, na criação do mundo. Lá em Gênesis capítulo 1, mais especificamente no capítulo 1, versículo 3, diz que Deus, pela palavra, Ele trouxe aquilo que não existia existência. Ele disse, haja luz e houve, haja terra e houve, haja o mar e houve o mar. Foi tudo isso. E depois que Deus criou todas as coisas, Ele viu que era bom.
a visão, Deus já tinha a visão da sua criação em seu coração. O que Ele fez foi com que essa visão ela se manifestasse, ela se concretizasse. Ele gosta de fazer isso com os seus filhos. Ele pegou, por exemplo, o nosso querido e amado Abraão, já idoso, muito idoso por sinal, e sua esposa Sara, também não diferentemente idosa, né? E para completar, estéril. Deus conhecia o desejo de Abraão, Deus conhecia o desejo de Sara. Eles queriam ter filhos, mas pelo que eles enxergavam, a sua realidade, a sua condição, não tinha como, era o que eles viam. E aí, num dado momento, o que é que acontece? O Senhor, numa certa noite, chama Abraão: Abraão, saia da sua terra, ou aliás, saia da sua tenda por um instantinho e dê uma olhada aqui para o céu. Ele olha para o céu, vê o céu cheio de estrelas, ele disse: Abraão, será que você pode contar essas estrelas do céu? Ele disse: não tem como contar, Senhor, não tem. Pois eu quero que você veja isso, porque assim vai ser a sua descendência. Você vai ser pai de nações, você vai ser um pai de multidões. Você conhece a história de Abraão? A visão se cumpriu? É isso de que se trata a visão. Estamos nos preparando, né, para um projeto de vida, colocando diante de Deus os nossos sonhos, os nossos projetos para 2023. Eu estava falando agora há pouco, né? Muita gente aqui tem sonhos. Amém? Tem. As pessoas sonham. O que elas procuram fazer? Tem gente que vai chegando no final de ano nesse sentimento que bate de esperança, que o ano vai ser bom, vai ser melhor. Elas correm atrás de muitos recursos, né? Tem gente que já vai esgotar o estoque de roupa branca, né? Vai atrás do que for branco e amarelo, porque amarelo é dinheiro, né, pastor? Eu não sei disso não. Mas tem gente que diz que é. Tá gente que aqui perto da praia, Aline, preparado para dar o pulo nas 7 ondas, né? Pular as 7 ondas, sabe? Qual é o tipo de visão que essas pessoas, ou de repente a gente incerta, que ninguém nunca fez isso aqui, né? Ninguém nunca. Aquele que nunca fez, que deixe para lá. Amém? Mas veja qual é a visão. Só que, à luz da palavra, nós entendemos o seguinte, que um sonho, ou qualquer projeto, para que ele verdadeiramente aconteça, para que ele verdadeiramente se realize, ele tem que estar diante de Deus. Ele tem que ser apresentado diante do Senhor. E quando a gente faz isso, a questão é que Deus vai passar a nos dar visão. Ele vai abrir os nossos olhos para que a gente enxergue. E tendo uma visão, porque quem tem uma visão, age de forma diferenciada. Quem tem visão, está ali focado nessa visão, ele é como se ele vivesse numa dimensão diferente, onde as circunstâncias que ele possa passar, que ele enfrente, elas não afetam diretamente a ele, porque maior nele é a visão que ele tem. E estamos falando que é de uma visão de fé. Eu sempre falo aqui, eu canso de falar, e quando eu canso, eu falo mais um pouquinho, vocês vão falar isso sempre. Eu olho aqui para algumas cadeiras que estão desocupadas, né? Vazia. Eu não vejo cadeira desocupada. Eu vejo cadeira reservada. Sua esposa, seus filhos, sua mãe, seu pai, toda a sua família. Eu vejo isso aqui. Pode aplaudir Jesus, é para Ele a glória. É para a glória a Deus. Você entende isso? A visão nos leva a gente ficar meio, né, no diferenciado. Aí tem algumas coisas que fazem parte daqueles que têm visão. Por favor, Vanessa, passe aí. Quando você tem uma visão, o que é que acontece? Primeira coisa que vai dizer, o medo se torna pequeno ou até deixa de existir. Essa referência, 1 Samuel 17, 26, é aquele episódio famoso envolvendo Davi e Golias. Olha a situação, um rápido resumo aqui. Um gigante filisteu chamado Golias, diz que o cabra tinha uns 3 metros, aquela história toda. Um dia, os filisteus cercam
o exército de Israel, que era na época chefiado pelo rei Saul, e diz que todo dia esse gigante ia lá para o meio e dizia assim: aqui não tem homem não, tudo um bando de frouxo, porque era no Nordeste que ele falava lá, um bando de frouxo, cadê os machos que vêm me enfrentar aqui? E o texto diz que o exército de Israel estava com medo, apavorado. E dia após dia o gigante ia lá dizer um monte de desaforo, mas o medo parou. A visão de um gigante, a visão de um guerreiro forte, trouxe medo ao coração de um exército e de um rei. Aí num belo dia, um pai chama um menino, o guri dele, chamado Davi. Ô Davi, cadê Davi? O Davi de Kelly subiu já, né? Davi, faz favor, vai lá no campo de batalha, que os irmãos dele estavam na batalha, mas Davi era um menino. Você vai lá levar uma merenda para os seus irmãos, né? Você sabe o que é merenda, né, gente? Às vezes eu falo umas palavras e penso que já está desatualizada. Alguém sabe o que é merenda? Você merendou hoje? Amém? Graças a Deus, não pode falar merenda. Não, pastor, é lanche. Lanche é almoço em inglês, né? Lanche, não. Olha, deixa para lá, você entendeu. Vai levar lá. Quando Davi se aproxima, olha a situação. Saul estava tão desesperado que ofereceu um prêmio, um combo de bônus para quem derrotasse o gigante Golias. A lista é, olha o combo: isenção de impostos para ele, para a família e para toda a sua descendência. Quem aqui gostaria de não pagar imposto? Eu queria. Né? Isenção de impostos, partes do tesouro real, e ainda podia casar com a princesa. Pronto. E isso foi disseminado entre os soldados. Davi chega lá com a merenda, vê aquela situação toda, aí ele escuta a conversa. Ei, você viu que o rei vai dar isenção de imposto, vai dar parte do tesouro, e ainda a filha dele, para o cabra que derrubar o gigante Golias. Essa referência diz o seguinte: o que é mesmo que o rei vai dar para quem derrubar esse gigante? Quem é esse incircunciso que se atreve a desafiar o exército do Deus vivo? Pois eu vou para cima dele, e não vou no meu nome, eu vou para cima dele no nome do Senhor dos Exércitos. Davi tinha uma visão. Eu imagino, Ítalo, Davi já pensando assim: rapaz, sem pagar imposto, vou ficar bonitinho já novo de bolso, né? E ainda vou casar com... Essa era a visão dele. E sabe em quem mais ele se confiava? Olha o que ele dizia: quem é esse para afrontar o exército do Deus vivo? Davi disse também: você vem para mim, seu cabra sem vergonha, com espada e com lança e escudo, mas eu vou para cima de você no nome do Senhor dos Exércitos. Você entende a diferença? Será que Davi não tinha medo? Tinha. Só que quem tem uma visão, o medo se torna pequeno, ou até mesmo pode até sumir. Entenda isso. A visão nos leva a ver ao além, a romper com o medo. Enquanto o medo paralisa, a visão pode nos fazer avançar. Outra coisa, quando você tem uma visão, solta aí, Vanessa, por favor. Você sabe lidar com o problema. Eu vou falar uma coisa para você, não se espante não. Quem tem problema aqui? Eu vou dizer uma coisa para você. Enquanto a gente vier por aqui, você vai sempre ter problema, viu? Pegando até o exemplo do gigante. A gente derruba um gigante hoje, mas tem 2 amarrados para a gente derrubar amanhã. Amém? Jesus disse que nesse mundo a gente ia ter vida boa, não foi? Nesse mundo a gente ia viver sossegado. Foi isso que Jesus falou? Foi o que Jesus disse. Nesse mundo a gente ia ter o quê? Quem tem a visão vai saber lidar com esses problemas. A visão, ela nos leva a um direcionamento correto da onde a gente está olhando, para onde a gente vai enxergar. Escute, 2 Coríntios 4,18 diz o seguinte: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê,
mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Pensa nisso, meu irmão, minha irmã, tudo aqui um dia vai passar. Sabe qual é a única coisa que não passa na vida da gente? É a palavra de Deus. A minha visão, por isso, ele fala assim, nós não fixamos os olhos naquilo que nós vemos, porque temos essa tendência de fixar o nosso olhar sempre para o problema, sempre para a luta, sempre para a dificuldade, sempre ali, ele trava naquilo ali, e a gente não se liberta, não tem como lidar, como administrar. Mas quando eu olho para aquilo que eu não vejo, o que é que eu posso não enxergar naquele momento? A solução, mas eu vejo a solução. Quando a minha fé me leva a enxergar algo maior, quando a minha fé me desprende, e entenda isso, não é fazer de conta que o problema não existe. Eu enxergo o problema, mas eu também enxergo a solução. Eu enxergo também a estratégia que Deus pode trazer para a minha vida. Quando quem tem visão sabe lidar com problema, porque problema faz parte da vida. Olha, quer ver? Se a gente não quisesse ter problema, a gente não devia ter nascido. Nasceu, já tem problema. Só quem tem visão sabe lidar com problema. Ainda bem que o povo da Cura do Meio tem visão aqui. Tem? Amém? Amém? Outra coisa, quando você tem uma visão, a visão dá sentido à missão. A visão fala de sonho. A visão fala de propósito. A visão fala daquilo que nos motiva, que nos leva a nos movimentar. Se a gente não tem visão, a gente não tem sonho, a gente não tem propósito, a gente não tem sentido. Quando você tem a visão, você dá sentido a isso. Não responde não, mas se eu perguntar para você, o que é que você está fazendo aqui hoje? Se Deus perguntar para você, o que é que você quer da tua vida? Ah, pastor, eu acho que é o seguinte, eu acho que eu estou aqui a passeio mesmo, eu acho que eu vou me conformar. Não. Paulo diz lá em Filipenses 3,14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo tinha um alvo que era Cristo. Quem tem um alvo aqui? O nosso alvo também é Cristo. É prosseguindo, é seguindo adiante, entendendo que Ele é a razão da nossa vida. É Ele que traz e derrama ações no nosso coração. É Ele que vai e prepara o caminho para cada um de nós. Eu tenho sentido, uma missão me movimenta. Por isso, meu irmão, eu falo, em nome de Jesus, sonhe. Em nome de Jesus, sonhe muito, tenha visão, não tenha medo, não. O Senhor fala a Isaías, olha, amplia o lugar da tua tenda, alarga bem estica bem as cordas, firma as estacas, prepara o teu coração, porque o que Deus tem para você é grande, é especial, é maior. E é isso que precisa nos fazer levantar todos os dias da nossa cama, porque temos um propósito. E escute, não é ganhar dinheiro não, porque missão, sentido e propósito é além de conquistas que a gente possa tão somente alcançar nessa terra. Missão, propósito é aquilo que traz satisfação para a nossa vida, realização, um sonho, um projeto que Deus coloca na tua vida. Pastor, eu vou conversar, eu tenho um sonho de ver toda a minha família na presença de Deus. Você já enxerga isso? Se você crê, então isso já aconteceu. Vamos trabalhar para isso. Qual é a tua visão? Louva a Deus. Cadê a turma do Enem? Que chegou do Enem aqui? Cadê? Só foi você, Júnior? Os outros estão se recuperando em casa, né? Tomando suco de maracujá e tal. Mas louvado seja Deus. O que leva esses jovens a encarar esse desafio? Porque eu tenho uma teoria, sabe, irmão? Para mim, prova. Deixa eu dizer uma coisa para você, Júnior, todos os outros que fizeram Enem, você que está aqui, escute. Uma nota, aprendi isso com o meu professor. Uma nota não define quem você é. Uma nota não diz quem você é. Uma nota não vai determinar o seu destino. Quem você é, Deus sabe quem você é. Deus tem uma visão correta, porque uma nota muitas vezes vai retratar apenas um momento da sua vida.
o momento que você não estava muito bem, o momento que você podia estar ansioso, nervoso, porque isso é apenas um momento. Você é maior do que tudo isso. Há algo maior dentro de você, e sabe o que é? É o amor de Deus. Um Deus que te dá uma visão, que te dá um propósito, que tem visão, tem sentido para a sua vida. E se vierem lutas, se vierem tristezas, se vierem decepções, se vierem derrotas, eu prossigo para o alvo, porque eu tenho uma visão. Aquele que me chamou é maior do que tudo. Aquele que começou a boa obra na minha vida é fiel para completar, porque eu tenho um sentido, eu tenho um propósito. É algo maior que Deus coloca na minha vida. Amém, amados? A gente precisa entender isso. É o que dá sentido, é o que me move, é o que me motiva. Desculpe a referência, mas eu vou usar. Naruto Uzumaki. A virtude dele, qual é o seu poder? O meu poder é nunca desistir. É nunca desistir. E existe um que de verdade existiu e está aqui, que é Jesus Cristo. Sabe qual é a missão dele? Salvar todos nós. Sabe quando foi que ele desistiu? Nunca, e nunca vai desistir. Porque Ele tem eu e você como alvos do seu amor. E a sua postura também nos ensina da mesma forma. Tem uma missão. Quando você tem uma visão, você tem sentido na sua vida. Quem tem visão aqui? Guarde aí essa, porque a gente vai orar e Deus vai dar mais visões para você, viu? Deus vai dar mais visões para você. Mas antes, para a gente encerrar, é importante que a gente fale sobre isso aqui. Coisas que podem impedir nossa visão, que podem bloquear a nossa visão. A primeira delas é essa aí, ignorância espiritual. A ignorância espiritual tem cegado muita gente, tem apagado muitas visões. Porque, amados, ouça, tem crente aqui, não tem? Pronto, olha só. A palavra de Deus diz que em essência, a nossa luta, a nossa batalha, ela é espiritual. Existe um reino espiritual que tem influência direta aqui no nosso reino material, físico, sim. Deus é espírito, você entende isso? Amém? Então, a minha ignorância desse contexto espiritual pode me cegar. Pode fazer com que eu perca a visão a respeito do que Deus tem para a minha vida. Eu preciso considerar isso. Eu preciso entender o que esse reino... Pastor, e é assim? Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra carne ou sangue, ou seja, não é contra seres humanos, mas sim contra principados, potestades, dominadores do mal, que agem nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6. Existem forças negativas que escute. Toda vez que você dá um passo para Deus, toda vez que você realmente se mostra desejoso por Deus, essas forças vão querer partir para cima de você. Ou você acha que é normal quando você quer ler a Bíblia vir um sono não sei de onde? Ou você acha que é normal quando você diz, hoje eu vou acordar cedinho e eu vou orar pelo menos 5 minutos, e você nem acorda para orar? Ou você acha que é normal, de repente, você está na igreja, ainda bem que aqui não tem ventilador, e de repente Deus está falando, Deus está pregando, e a sua mente está em outro planeta? Ou você pega aquela unção do ventilador, que eu não vou fazer não, como é essa unção do ventilador aqui? Você já viu como é? Deus está falando, a presença de Deus está se manifestando, como a gente teve aqui no início, que foi lindo, teve até salvação, teve milagres. Aqui estava todo mundo conectado em Deus, amém? Mas quem tem a unção do ventilador fica assim, Ou então, com a unção do meme de John Travolta. Já viu isso? Ignorância espiritual. Vamos mais profundo nisso aí? Daniel orou ao Senhor pedindo uma resposta. E ele orou por 21 dias.
Às vezes a gente tem até campanha, 21 dias, é apenas um número simbólico, porque o que aconteceu? Depois de 21 dias, a resposta chegou. E olha a declaração do anjo: Daniel, desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração a orar, Deus ouviu sua oração e mandou a resposta. Só que no caminho se levantou um tal de príncipe da Pérsia, um demônio, um ser espiritual contrário que tinha muita força e barrou o anjo. Houve um combate na região celestial. Como se tratava de um anjo, Daniel, mensageiro, não era um anjo que tinha habilidade de luta, não sabia Krav Maga, não sabia nada, e ficou lá. E aí esse anjo pede socorro a um anjo de batalha, que essa categoria era anjo conhecido como arcanjo, anjo de batalha. Eu imagino que tenha sido Miguel, porque Miguel é bicho de peia mesmo. Chegou lá e disse: deixe esse cabra comigo e você vai descer. E eles batalharam. O anjo desceu. O que é isso? Mundo espiritual. A gente não pode ser ingênuo de imaginar que a gente vai começar uma campanha de fé, uma caminhada com Deus, e vai imaginar que o inimigo das nossas almas vai ficar simplesmente sentado assistindo Deus nos abençoar. Mas eu estou dizendo uma coisa para você: isso não é para assustar não, mas é para trazer consciência, porque a gente tem ferramenta para combater isso. Meditação e prática da palavra, oração, jejum, consagração, santificação. Meu irmão, aí os nossos olhos abrem-se, a gente enxerga e a gente vê a glória de Deus se manifestando na nossa vida. Amém? Mas se eu sou ignorante espiritual, eu não tenho visão. Outra coisa que compromete a visão de uma pessoa ter visão: doenças emocionais. As emoções, elas determinam nossa vida, né? Emoções que são geradas pelos nossos pensamentos. A gente vê uma coisa, a gente pensa e a gente adoece. Tem pessoas que usam até a seguinte expressão: rapaz, pelo que eu estou vendo, esse negócio tá ruim, vai dar ruim. Para mim já estou vendo. Você já ouviu alguém falar isso? Para mim eu já estou vendo. Que seria uma doença emocional, pastor? Pessimismos, negativismos, complexos de inferioridade. Pessoas dizem assim: isso não é para mim não, pastor, eu nasci foi para sofrer. Está repreendido em nome de Jesus, você nasceu para a glória de Deus. Doença emocional, e tem que se tratar. Pensamento gera sentimento, sentimento gera comportamento. Pessoas que, são inseguras, tímidas, travam a sua vida, um medo. Pessoas que estão feridas nas suas emoções, na sua alma, elas não conseguem enxergar, porque a sua vida está simplesmente ali focada naquelas situações. Não vai dar certo, não funciona, isso não é para mim. Isso impede de ter a visão. Outra coisa que impede, está escrito o que aí? Instabilidade financeira. Você acha que uma vida financeira bagunçada atrapalha a visão da gente? Sim ou não? Pastor, por que está falando desse negócio de finança? Estava falando de espiritual, emocional, financeiro, porque a gente não tem dimensão como Deus trabalha em cada dimensão da nossa vida. Desculpe a redundância. Jesus fala no Evangelho de Lucas, por exemplo, qual é o general que antes de ir para uma batalha, primeiro não faz as contas de quantos soldados ele deve levar para combater o exército inimigo? Ou qual é o homem que vai edificar uma torre e primeiro não se senta para fazer as contas dos gastos para saber se tem como terminar a construção daquela torre? Você conhece essa passagem? Está lá. Veja, se há uma instabilidade financeira, amados, veja, isso aí tem abalado inclusive famílias, desestrutura tudo. Aí a pessoa olha para uma realidade e diz: não tem como fazer mais isso aqui. A pessoa que tem um descontrole, gasta mais do que ganha, a conta não fecha nunca. Tem pessoa que já deve estar dando estrelinha em salto mortal só por ouvir o tal da Black Friday. Cuidado com a Black Friday, irmão. Que é isso? Não pode, sabe? Se vai lá, eu estava falando nesse instante lá também, lá na Atalaia.
ganha R$1.000, aí pega um cartão de crédito de R$5.000, a história toda. Isso é de Deus, pastor. E é. Quer ver outra coisa de Deus, pastor? Quando chega lá a parcela da fatura, R$400. Eita, que é isso? O mínimo, 25, é de Deus. Vou pagar esses 25 aqui agora. Tá vendo como Deus é provedor? Quem aqui já passou aperto por causa de cartão de crédito? Foi o diabo, pastor. Foi não. Foi você mesmo. Foi tu. Quem tem coragem de dizer? Mas pastor, não fui eu não, eu emprestei o meu cartão. Pior! Sujou o nome, irmã Cássia, ainda perdeu o amigo. Não é? Porque vai cobrar, parece que é a gente que está devendo, né? Rapaz, não ia entrar nisso aqui não. Mas Deus sabe. Traz instabilidade financeira isso? Eu estou falando assim, a gente está dando risada, mas escute. Pessoas que são responsáveis. Se a vida financeira está desequilibrada, essa pessoa perde sua saúde. Ela não consegue dormir. Ela não fica em paz. Sabe? Tudo isso compromete a visão. A pessoa simplesmente fica ali presa nesse ciclo que é terrível. E em horas assim, a gente não consegue enxergar. Mas um Deus que é maior, um Deus que é todo poderoso, um Deus que nos ama, um Deus que olha para nós, Ele tem poder de abrir os nossos olhos. Eu quero encerrar com uma frase, um texto que é uma reflexão. Não solte agora não, por favor, Vanessa. Havia um profeta chamado Eliseu. O auxiliar dele se chamava Geazi. Eliseu foi o cara que pegou a unção dobrada de Elias. E num dado momento da sua caminhada, Deus sempre revelava a posição do exército inimigo, e aí ele avisava para o exército de Israel sair daquele local. O rei desse exército inimigo se aborreceu, reuniu o conselho e disse: quem é que está entregando nossa posição para o pessoal de Israel? E um deles disse: meu rei, não é ninguém daqui não, é porque eles têm um profeta, um cara chamado Eliseu, que sabe de tudo que o senhor fala até dentro do seu quarto. Ele fez: onde é que ele está? Está em tal cidade. Reúna uma tropa e eu quero a cabeça de Eliseu, vocês vão matar ele agora. E parte um exército para pegar um homem. E aí o que acontece? Eu só imagino a cena. Uma casinha simples, irmão Antônio. Eliseu, de repente, está assistindo televisão, Silvio Santos, alguma coisa, sossegado lá, né? Aí Geazi sai na varanda e quando ele olha para cima, Ítalo, todas as colinas estavam lotadas de soldados do exército inimigo, prontos para cercar e prenderem e matarem Eliseu. Geazi entra desesperado: meu mestre, estamos perdidos, o exército está aí fora, o que eu estou vendo, não estou acreditando, o rei mandou um exército para pegar a gente. Aí acontece isso aqui, ó. Pode botar aí, Vanessa, por favor. Deus é bom. E o tempo todo. 2 Reis 6,17 diz assim: e Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E o Senhor abrisse os nossos olhos agora. Eu creio que Ele pode abrir. Que você possa enxergar que sobre esse lugar, sobre a sua vida, está a presença do Espírito Santo de Deus. Está a graça e o poder de Deus sobre a sua vida. Visão que Deus quer que você enxergue, porque a visão nos traz paz. A visão nos traz direção. A visão nos traz propósito. A visão é a manifestação dos sonhos de Deus sobre a nossa vida. Precisamos pedir. Sem visão a gente não avança. Eu tenho visão para essa igreja. Eu já vejo um lugar maior. Não sei onde é que Deus vai, mas Deus vai mostrar um lugar maior para nós aqui.
Eu já vejo a gente batizando aqui quase todo mês, toda semana, batizando gente. Amém? Eu vejo, irmão Antônio, a gente viajando os interior, levando cesta básica para as comunidades carentes. Caminhão saindo daqui. O caminhão vai sair agora daqui, cheio de alimento. Eu vejo isso. Eu vejo isso. Eu vejo você e sua família na presença do Senhor. Agora escute. Visão é o seguinte. Cada um com a sua. Qual é a tua visão? Qual é a tua visão? Você fica em pé um pouquinho comigo, por favor?